Amém. Boa noite. Boa noite. Amém. Graça e paz da parte do Senhor. Vamos dar início ao nosso culto. Hoje, um tanto quanto temático, nós vamos ter o nosso primeiro culto de missões. E isso foi motivado por uma missão que fizemos aqui, né? Uma missão praticamente transcultural. Para quem não conhece o Nordeste, fica a dica. Se você acha que precisa sair do seu país para fazer uma missão transcultural, não acredite nisso. Vá para o Nordeste, você vai ver que é bem diferente. Você está num país totalmente diferente do Nordeste. E isso foi motivado por alguns dos nossos irmãos e irmãs que estiveram ali na nossa igreja. Nós temos uma igreja em Arapiraca, né? E ali fizemos um trabalho junto com uma agência missionária, Amigos do Sertão, com o pastor Marcos, esteve aqui com a gente. E isso acendeu, ou digamos que reacendeu, a nossa chama missionária, e alguns irmãos se mobilizaram, têm se mobilizado para que isso aconteça. Isso é motivo de muita alegria para nós, porque igreja sem missão não faz sentido. Mas eu não vou falar nada sobre, deixar o Diogo falar hoje, né? Mas a gente já tem falado isso aqui de forma recorrente. Inclusive, hoje de manhã, na Escola Bíblica Dominical, a Toninha até nos lembrou disso, né? Olha, dá uma olhadinha lá nas pregações que estão gravadas lá no nosso canal no YouTube, você vai ver que nós estamos falando constantemente sobre isso e sobre esse assunto. Então, é muito gratificante para nós essa chama reacender e vindo dos irmãos, não partindo de uma liderança somente, né? Mas com todo o apoio da liderança, isso é importante também, para que isso continue o trabalho da igreja. Então, eu queria orar e logo em seguida eu vou passar a direção do culto para esses irmãos. A Márcia vai começar, vai fazer a abertura e logo em seguida a gente vai ter todas as etapas. Então hoje também nós vamos ter o nosso coral, enfim. Ponha seu coração diante de Deus, esteja sensível à voz do Espírito, pois o Senhor está nesse lugar. Ele quem marcou esse encontro conosco. Amém? Então feche seus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai de infinito amor, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos. Agradecemos a Ti porque o Senhor é bom, bondoso és. Bendito seja o Teu nome para todo sempre, Senhor. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, Senhor, porque é o Senhor quem tem mantido esta porta aberta. É o Senhor quem nos tem congregado. É o Teu amor infinito que faz com que nós nos relacionemos, como ouvimos hoje pela manhã na nossa pregação, Senhor. Bendito é o Teu nome por isso, Senhor, porque diante de tantas dificuldades que nós temos passado, como homens e mulheres que vivem num mundo caótico, se não fosse o Teu amor a nos congregar neste lugar, o que seria de nós, Senhor? Por isso, nosso coração se alegra, Senhor, porque temos a plena convicção de que a Tua presença paira no nosso meio, que Teu Espírito passeie entre nós e nos visite, ministrando sobre nós do Teu amor, graça, misericórdia, dons espirituais e quiçá, Senhor, se o Senhor nos agraciar com movimentos sobrenaturais vindos da parte do Senhor, porque assim, Senhor, é a nossa consciência. Nos reunimos no nosso meio através dos nossos irmãos. Que o Senhor aceite o nosso culto de louvor e adoração e que tudo quanto venhamos a fazer, o Senhor se agrade de nós. Nós oramos e bendizemos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Márcia, por favor, venha cá. Boa noite, igreja. Que a paz do Senhor transborde hoje em nossos corações, né? Nós chegamos até aqui por livre e espontânea vontade. Nós decidimos estar na casa do Senhor hoje. Glória a Deus por isso. E eu gostaria de chamar aqui à frente o nosso grupo. Nosso grupo, eu chamo de grupo inicial, não é? Porque esse grupo tende a crescer. Um dia será a igreja inteira, em nome de Jesus. Leila, Tereza, Elianai, Jonathan. Esse é o nosso grupo. Nós estivemos no projeto missionário. Eu vou chamar também a Elisete, ela é uma convidada. Ela também esteve conosco, ela é do PAV também, não é? PAV do Fonseca.
E ela também esteve conosco ali em Arapiraca e foi uma bênção. E ela é uma bênção no ministério da igreja dela. Irmãos, eu vou deixar uma palavra com vocês que está no texto de João, Evangelho de João, capítulo 4, verso 14. E ele está no contexto da conversa de Jesus com a mulher samaritana. E diz assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Irmãos, o que nós vimos no sertão e que mais predomina é a falta de água, não é? A água, falando do ponto de vista físico. E naquela conversa de Jesus com a mulher samaritana, ele pedia água para ela. E ali também era uma região que não tinha água abundante, aquela região é desértica também. E ele fala da água da vida. E quando nós estivemos lá no sertão, no agreste, e nós vimos aquela população tão carente da água da vida, isso nos motivou muito a trabalharmos mais para o Senhor. E foi nos incomodando a tal ponto de nós voltarmos impactados e com o desejo de fazermos o envolvimento da igreja, porque falar de Jesus é uma dádiva, levar uma água que transborda para a vida inteira. Então é uma coisa muito nobre, é uma tarefa muito nobre que Jesus nos deu, de falar do amor dele, do amor que não passa, da água que, se você beber, você nunca mais terá sede. E voltamos motivados, aqui estamos. Trouxemos também o nosso missionário, lá era diretor de evangelismo, ele era muito atuante, e ele está conosco hoje. Glória a Deus por esse nosso primeiro culto missionário. E nós temos assim algumas estratégias traçadas para esse grupo estar atuando juntamente com a igreja. Nós precisamos do envolvimento da igreja. Nós trouxemos fotos dos primeiros missionários que nós vamos começar a interceder por eles. É a missão de Arapiraca, é a missão de Conceição, na Paraíba, que nós estivemos com eles. E tem a missão também de Petrolina, que nós ainda estamos alinhavando como nós vamos poder também colaborar. E o ID de Jesus é para todos nós, e nós sabemos que nós também podemos ou ir, ou mandar alguém ir, ou ajudar. Então, nós estamos criando um fundo de missões, né? Uma das nossas metas é criar um fundo de missões, onde nós teremos pessoas comprometidas, fazendo a manutenção desse fundo. E o fundo está explicitado ali no nosso cantinho de missões. Depois os irmãos vão dar uma olhadinha, vão ler todos os itens, né, que vão constituir o fundo de missões. E nós queremos que os irmãos nos procurem. Não espere a gente ir até vocês, não. Ora, peça ao Senhor orientação do quanto o irmão pode dispor para ele estar participando. Vai ser um privilégio fazer parte desse grupo de mantenedores do Fundo de Missões. E nós vamos ter também, semanalmente, a nossa caixinha vai estar ali, com um envelope, que tem uma bandeira de cada estado do Brasil. E se o irmão, às vezes, nem é aqui do Rio, é de um outro estado, mas sente o desejo de colaborar, o irmão pode ir lá na hora do ofertório, pegar um envelope, colocar a sua oferta missionária e se comprometer, irmãos, de orar durante a semana por aquele estado. Hoje você vai pegar de um estado. Então, durante a semana, quando você estiver intercedendo pela sua família, pelos seus filhos, lembre-se também do missionário que está naquele estado que você pegou a bandeira dele para você orar. E assim isso vai se renovando. Nós vamos ter sempre alguém orando por algum estado nosso, intercedendo pelo povo, intercedendo pelos missionários que estão naquele lugar, que abriram mão do conforto de suas cidades, da sua terra natal, da sua família, e que estão lá fazendo a obra do Senhor. Amém, irmãos? O grupo de louvor pode se posicionar? Então, nós vamos dizer o seguinte, igreja: já que nós estamos felizes, o Senhor nos trouxe, temos saúde, temos alegria, temos a salvação, então vamos louvar a Senhor, vamos nos colocar de pé e cantar o melhor que nós possamos cantar para Ele, em nome de Jesus. Amém.
Paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Glória a Deus. Como nos foi convidado pela Márcia e também pelo Senhor essa noite, vamos louvar com alegria aquele que nos resgatou, aquele que nos salvou. Amém? Aquele que nos sonda, que conhece quem somos. Não se engane, achando que algum pecado que você cometeu possa te impedir de chegar na presença dos Deus hoje Todo-Poderoso. Porque o sangue dele é suficiente para limpar toda a sua vida de qualquer iniquidade, qualquer pecado. Então não deixa essa palavra maligna tomar conta do seu coração. O Senhor conhece sim as suas ações, conhece sim o seu coração, as suas intenções. Mas Ele prometeu, se clamássemos por perdão, Ele nos limparia, nos faria brancos como a neve. Amém? Vamos declarar então. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe como eu sou, conhece os meus intentos e em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, Ele me faz ver. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou. Com alegria declaremos: e nem ao seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. A Ele todo som, a Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, cantem glória. Do começo, aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe como eu sou, conhece os meus intentos e em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, Ele me faz ver. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou. Obrigado, Deus, por essa verdade. Glórias sejam dadas a Ti, Senhor Deus, pelo Teu amor e pela Tua misericórdia. Nós não queremos sair, Deus. E entregamos ao Senhor todo canto, toda voz, Pai, porque o Senhor merece. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, cantem glória. A Ele, somente a Ele. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, cantem glória.
A Ele, mais uma vez. A Ele todo som de todos nós. A Ele todo tom e toda voz cantem glória. Cantem glória. Cantem glória. Amém, Deus. Bendito e exaltado é o teu nome, Pai. A nossa alma se alegra de estar diante da presença de Deus. Não é verdade, meu irmão? Os problemas parecem que somem, porque a presença do nosso Deus traz alegria e traz paz ao nosso coração. Ainda com nossas palmas, amém? Vamos declarar: cante, ó minha alma. Cante, ó minha alma, que nasceu para cantar e louvar a esse Deus que me deu a razão de cantar, de louvar, de sorrir e de ser. Cante, ó minha alma, que nasceu para cantar e louvar a esse Deus que me deu a razão de cantar, de louvar, de sorrir e de ser. Cante, ó minha alma. Cante, ó minha alma, que nasceu para cantar e louvar a esse Deus que me deu a razão de cantar, de louvar, de sorrir e de ser. Cante, ó minha alma, que nasceu para cantar e louvar a esse Deus que me deu a razão de cantar, de louvar, de sorrir e de ser. Todos juntos, cante. Cante, ó minha alma, a esse que foi ontem, que é hoje e que sempre será. Do começo, cante, ó minha alma, que nasceu para cantar e louvar a esse Deus que me deu a razão de cantar, de louvar, de sorrir e de ser. Cante, ó minha alma, que nasceu para cantar e louvar a esse Deus que me deu a razão de cantar, de louvar, de sorrir e de ser. Cante, ó minha alma, a esse Deus único que foi ontem, que é hoje. Cante, ó minha alma, cante a esse Deus verdadeiro que foi ontem, que é hoje e que sempre será. A vitória que o Senhor conquistou na cruz é nossa também, amém, meu irmão? E junto com o Senhor marchamos, sim, com a certeza que alcançaremos a vitória,
naquele dia em que Ele voltará e nos levará para ir junto com Ele na eternidade. Vamos cantar. Pelo Senhor, marchamos sim, seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto com força, glória a Deus! Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias marchamos sim, em suas mãos a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus! Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. É Ele, o nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Glória a Deus. A vitória é garantida na morte do cordeiro. Aleluia. Glória a Deus. Não espera um próximo louvor, meu irmão. Continua glorificando o nome do Senhor. Aquele que é digno de receber toda a honra, todo louvor, toda a glória, toda a majestade, toda a palma, toda a canção, toda a lágrima, todo o choro. Ele é digno de tudo. Não precisamos de instrumentos, não precisamos de canção. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás nesse lugar, tua graça invade mim. Senhor, Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás nesse lugar, tua graça invade mim. Tua palavra ao mundo eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para ti. Minha coroa
meus pés pra me lembrar que a minha recompensa é tua glória viva em mim. Vamos louvar ao Senhor com nossos dízimos e ofertas, meu irmão, repetindo esse louvor e entregando ao Senhor aquilo que Ele nos deu. Senhor, formoso és. Fique à vontade para pegar o envelope de missões. Tua face eu quero ver, pois quando estás nesse lugar, tua graça invade mim. Acende a chama, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Tua palavra ao mundo eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para ti. Minha coroa eu deixo aos teus pés pra me lembrar que minha recompensa é tua glória viva em mim. Acende a chama, acende a chama, ó Pai. Vem sobre nós, Espírito Santo de Deus, e restaure em nossos corações, Deus, o amor pela tua obra. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Nós te louvamos, Senhor Deus, e te agradecemos por todas essas verdades que nós declaramos essa noite. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua vitória, Senhor Deus. Obrigado pela tua ressurreição. Obrigado pelo teu carinho, Deus, por nós, que é apesar de nós e apesar de todas as coisas. A tua palavra nos garante, Senhor Deus, que o Senhor jamais nos deixará e nada pode nos separar do teu amor, Deus. Bendito e exaltado é o teu nome por isso. Bendito e exaltado é o teu nome pelo que o Senhor é, Pai. Obrigado mais uma vez pelos dízimos e pelas ofertas entregues à tua casa. Continua sustentando a tua igreja, Senhor Deus. Continua, Senhor Deus, sustentando cada casa, cada família aqui representada. Os nossos irmãos que não puderam estar aqui essa noite, que o Senhor também seja o sustento de cada um. E ministre, Senhor Deus, essas verdades e essa alegria que estamos sentindo nesse meio, no coração deles. Porque cremos num Deus onipresente que não está preso a quatro paredes, mas que permeia e está em todas as coisas. Muito obrigado, Senhor Deus, pela tua presença que é viva e real no nosso meio. Muito obrigado pela tua presença que é viva e real, Deus, no nosso meio. Nós glorificamos o teu santo nome, Jesus Cristo, que nos marcou com o sangue precioso e nos reconciliou com Deus Todo-Poderoso. Exaltado e bendito é o teu nome, Pai, acima de todo nome.
Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. É difícil estar aqui, hein? Aí é facinho, molinho, mas aqui é difícil. Nós vamos passar o horário dos nossos cultos e chamar aqui também os aniversariantes da semana, chamar as crianças. Bora, criança! Está todo mundo com preguiça? Os avisos também. Nós queremos chamar aqui o Elienay para ele orar pelos nossos pequeninos. Os aniversariantes, não tem ninguém, não? Ah, Israel. Israel fez aniversário? Que seu bebê nada, eu, hein? Vai lá, bebê grandão. As crianças, e queria te pedir também para você orar pelo nosso retiro de Peró, que nós vamos fazer semana que vem, das mulheres. Não, só mulher. Organizem o de vocês. Podia ficar sem essa, né? Vamos orar então, meus irmãos. Vocês podem se colocar de pé para a gente poder orar pelas nossas crianças em nome de Jesus? Senhor Deus e Pai, é com alegria, Senhor, que nós viemos à Tua casa. É com alegria, Senhor, que nós podemos dizer, Senhor, que as nossas coroas nós deixamos aos Seus pés, Senhor. E coisas como essa, Senhor, princípios como esse, Senhor, como te amar, como estar na Tua casa e poder valorizar esse privilégio. Senhor, nós aprendemos, Senhor, desde nossa tenra idade, Senhor, desde criança, desde nossa meninice, Senhor. E hoje, crescido, Senhor, nós não desviamos, Senhor, dos Teus caminhos, Senhor, porque assim nós fomos ensinados. E assim, ó Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por cada uma, Senhor, dessas crianças, Senhor, cada um dos Teus filhinhos, que, ó Pai, vieram à Tua casa. Muito obrigado, Senhor, porque aqui, Senhor, elas estão aprendendo a ser, ó Pai, pessoas como Josué, como Elias, como Moisés, Senhor, aprendendo sobre os heróis, Senhor, da palavra de Deus, que são, ó Pai, falhos como todos nós somos, Senhor, mas eles confiavam em Ti. E eles confiavam no Teu poder. Obrigado, Senhor, porque cada um deles aqui estão, Senhor. Obrigado pelos seus pais que entenderam a importância, Senhor, de trazer e ensinar os seus filhos desde criança no caminho que devem andar. Eles não se arrependerão, Senhor, dessa decisão em nome de Jesus Cristo. Pelo contrário, seus filhos serão como flechas na sua aljava quando estiverem à porta contendendo com eles. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. Senhor, nós te agradecemos que eles possam ter uma aula, Senhor, frutífera, próspera, abençoada, em nome de Jesus Cristo. Também, ó Pai, entregamos a Ti a vida do Israel, Senhor. Ó Pai, esse servo Teu, Senhor, que Tu tens colocado no nosso meio, Senhor, como um exemplo, como uma referência, e pessoa, Senhor, no qual nós temos o prazer, ó Pai, de contar com a Sua presença. Muito obrigado, porque até aqui, Senhor, tem ajudado, Tu tens sido, Senhor, benevolente com a vida dele, com a sua esposa, com o seu casamento, com a sua casa, com a sua profissão. Muito obrigado, Senhor, por podermos ouvir um pouco de Ti, Senhor, através das palavras, Senhor, que fluem, em nome de Jesus Cristo, através da instrumentalidade do Teu Filho. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos por esses 29 anos de vida que Tu concedeste a Ele, em nome de Jesus Cristo, Pai. E damos a Ti graças e honra, Senhor, por esse culto, Senhor, que nós prestamos a Ti, em nome de Jesus. Ó Pai, te agradecemos, Senhor, pelo retiro, Senhor, que vai se realizar. Ó Pai, obrigado, Senhor, pela disposição das mulheres, Senhor. Obrigado, Senhor, pela disposição e pelo interesse, Senhor, de poder aprender. Ó Pai, poder desenvolver e se aprofundar na Tua palavra e em comunhão umas com as outras, Senhor. Em um ambiente onde elas vão poder, ó Pai, falar de Ti, ouvir a Tua voz e definir e traçar estratégias, Senhor, para o resto deste ano. Muito obrigado, Senhor, abençoa a vida da Arlete, Senhor, que cedeu a casa. Obrigado, Senhor, por todos os preparativos, Senhor, pelo transporte. E, Pai, nós já te agradecemos porque elas voltarão, Senhor, contando as boas maravilhas que o Senhor fez no meio delas. Em nome de Jesus, Senhor. Seja conosco aqui mais uma vez, Senhor. Fala conosco, Senhor. Nós entregamos a Ti e prestamos a Ti esse culto porque lhe é devido. Em nome de Jesus. Amém. Nós temos algum visitante hoje?
Tem? Meus irmãos, sejam bem-vindos. A igreja te abraça. Vamos aproveitar e abraçar os irmãos e dizer, que bom que vocês estão aqui. Sejam bem-vindos. Eu quero chamar o pregador na noite, que é o nosso missionário Diogo Rodrigues. E eu quero chamar o Jonathan, porque ele está com a bandeira do Uruguai no peito e vai falar na língua dele essa oração para o pastor, abençoar o pastor. Hoje é um culto de missões, é um culto diferente, então a gente pensou e falou assim, Jonathan, vai orar em espanhol, não vai orar em português. Mas Deus, Ele conhece todas as línguas, então, irmão, ore em português, que Deus vai ouvir mesmo a minha oração como a sua, amém? Então eu vou orar por nosso irmão Diogo essa noite. Señor Dios Todopoderoso, yo te agradezco por estar en tu casa, Señor. Ahora te pido, Señor, por la vida de Diogo, que va a estar predicando en esta noche, que tú lo tomes, Señor, y que él pueda ser usado, Señor. Usa su lengua, Señor, para que él pueda hablar a tu iglesia, para que a través de sus palabras, Señor, tú te manifiestes con poder y con gloria. Que tu palabra venga en esta noche a llenar nuestros corazones, Señor, y que podamos salir, Señor, transformados por el poder de tu palabra, Señor. Que podamos estar aquí, Señor, atentos y escuchar a tu palabra, Señor, para que tú puedas, Señor, llenarnos, para que tú puedas, Señor, salir, Señor, y podamos salir, Señor, de aquí, de esta tua casa, Señor, con grandes, Señor, bênçãos, Señor, grandes bendiciones, Señor, para que podamos ir a nuestra casa, Señor, y podamos esta semana ser de grande bendición y que podamos, Señor, y que podamos, Señor, llevar tu evangelio a donde estemos en esta semana, en nuestra casa, en nuestro trabajo, a donde estemos, Señor. Que tu evangelio, Señor, pueda ser, Señor, llevado, Señor, en todo lugar, en todas las direcciones. Que tu palabra, Señor, refleje tu amor. Que tu palabra, Señor, nos traiga, Señor, sabiduría para llevar a todos los lugares, Señor. Como este culto, Señor, es de misiones, Señor, y va a estar siendo, Señor, grabado, Señor, este momento a través de la internet, Señor. Que pueda llegar, Señor, tu palabra, Señor, a varios lugares del mundo. Por eso te agradecemos en esta noche y bendecimos este momento. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amém. Todos entenderam a oração? Amém. Glória a Deus. Irmãos queridos, é uma alegria para mim conhecer os irmãos, né? Tive o privilégio de conhecer os irmãos aqui que estiveram conosco lá no projeto Amigos do Sertão, lá no Nordeste, em Arapiraca, e me sinto privilegiado de ser lembrado pelos irmãos. Primeiro culto de missões desta igreja, louvado seja Deus, irmãos. Para quem não me conhece, meu nome é Diogo Rodrigues, eu sou seminarista do 5º ano da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu moro em Rio das Ostras, região dos Lagos, né? Então eu fico de segunda a sexta no Rio por conta do seminário e todo final de semana vou para Rio das Ostras. Nós temos lá a congregação presbiteriana em Jardim Mariléia, pela qual nós estamos plantando essa igreja lá. Então eu me sinto muito honrado de estar aqui, conhecer os irmãos, passei o dia aí com os irmãos, que prazer, irmãos. Eu venho aqui, né, falar um pouquinho de missões, né? Eu queria, pode passar? Irmãos queridos, algo que a gente precisa entender nesta noite, e a primeira pergunta que eu costumo fazer para a igreja é o seguinte: qual é a maior missão da igreja? Alguém poderia responder qual é a maior missão da igreja? Hernandes Dias Lopes, ele vai dizer que a maior missão da igreja não é fazer missões. O homem não é o centro de todas as coisas, Deus sim. Missões existe, evangelismo existe, para alcançar um povo, para levar adoração. O que nós estamos fazendo aqui é prestando um culto de adoração e louvor ao Senhor, um culto agradável ao Senhor. Essa é a maior missão da igreja. Quando a gente sai de nossas casas, para a gente estar como igreja, como corpo do Senhor, adorar a Ele, ouvir a tua voz. Essa é a maior missão da igreja. Missões existem, são atributos da igreja, são os deveres da igreja para alcançar povos, para levar o quê? Adoração ao Senhor. Então a maior missão da igreja é adorar a Deus.
Deus chamou a igreja para proclamar o evangelho em todo o mundo. Hoje, são 2.000 povos no mundo sem o conhecimento do evangelho. 3.000 línguas sem um verso bíblico em seu idioma. Nada mais, nada menos que 2 bilhões de pessoas que não conhecem o Senhor Jesus. Irmãos queridos, eu vou falar aqui um pouquinho de missões, não somente sobre o Nordeste. Está bonita a igreja porque cada um está levando no peito uma bandeira. Isso faz da igreja ser o que ela é. Ela foi chamada para proclamar o evangelho, não somente para uma região somente, mas para todo o mundo. Algo que me entristeceu bastante há 1 semana, 2 semanas atrás, é o que está acontecendo no mundo, e a gente pode ver isso na internet, a gente pode ver isso nos noticiários, né? Guerra matou mais de 1.000 crianças na Síria em 2018. Vimos várias imagens que rodavam pela internet, e uma imagem que me chamou muito a atenção, meus irmãos, foi dessa criança. Veja essa foto dessa pequena criança. Reflita um pouquinho, pode apagar a luz se quiser. Irmãos, é a foto de uma menina da Síria, a foto era tirada tapando os olhinhos da boneca, para que ela não possa ver a monstruosidade da guerra, do que está acontecendo. Nós podemos ver, queridos, outras imagens como essa aqui, um pai carregando a sua filha, não temos a informação se a filha ainda está viva ou morta, mas é o choro de um pai. Eu não sou pai ainda, mas para quem é pai ou mãe aqui, sabe muito bem o que é ter um filho enfermo, ou um filho com alguma deficiência, com alguma dificuldade, mas é um choro de um pai. Um país em guerra, onde o amor não existe. Crianças, talvez sem esperança, talvez sem entender o que estava acontecendo, mas que crianças que queriam apenas um colo. Crianças sofrendo pelo mundo. E nós temos o privilégio de estarmos aqui, de ter a porta aberta como igreja e proclamar, e louvar e adorar, onde países, e muitos países irmãos nossos estão escondidos em cavernas, em lugares, porque a igreja é perseguida. Irmãos queridos, essa é a realidade do nosso planeta, onde acabei de falar, onde 2 bilhões de pessoas não conhecem o evangelho, 2.000 povos que nunca ouviram falar de Jesus. Essa é a situação. Essa é uma pequena criança que foi encontrada, e eu li o relato, ela foi encontrada isolada. Talvez ela não estava entendendo realmente o que ela estava fazendo ali. E quando chegou às pessoas, ela deu um pequeno sorriso, um sorriso de esperança, em um mundo onde os homens querem o poder, onde as pessoas pensam somente em si mesmo, onde se esqueceram do primeiro amor. Meus irmãos queridos, a realidade do Brasil, existe 8 segmentos menos evangelizados, sendo 7 socioculturais e um socioeconômico. O primeiro são os indígenas. Existem 228 etnias no Brasil, sendo que 117 etnias sem a presença missionária e sem o conhecimento do evangelho. Então os índios no Brasil, agora trazendo um pouquinho para a nossa realidade, no Brasil, os indígenas são os menos evangelizados em nossa terra. Em segundo lugar, os ribeirinhos. Na bacia amazônica há 37.000 comunidades ribeirinhas, 10.000 nunca ouviram falar do evangelho. É o Brasil, queridos, não estou falando do mundo agora, é o Brasil. Em terceiro lugar, são os ciganos. Há cerca de 700.000 ciganos no Brasil e apenas 1.000 se declaram crentes no Senhor Jesus. Os ciganos espalham-se por todo o território nacional, nas grandes e pequenas cidades, vivendo em comunidade. Indígenas, ribeirinhos, ciganos, e em quarto lugar, os sertanejos.
6.000 assentamentos sem a presença de uma igreja evangélica. Dados do Nordeste, queridos, a taxa de analfabetismo é quase o dobro da média do restante do país. 19% da população é analfabeta. O Nordeste possui a menor expectativa de vida no Brasil, 65 anos. No Sertão, esses dados são bem piores. No Nordeste apresenta a maior taxa de desemprego de trabalhadores que recebem menos de um salário por mês. 41% da população. 485 cidades com menos de 3% de evangélicos. 343 cidades estão no sertão nordestino. Existe no Brasil 222 municípios com menos de 2% de evangélicos, 138 estão no Nordeste. Eu, juntamente com o pastor Marcos Matos, a gente faz esse trabalho Amigos do Sertão. Ele, uma vez, há 5 anos atrás, foi na minha igreja e apresentou esse projeto missionário, e ele disse: venha conhecer o sertão, porque uma coisa é a gente falar de missões, e uma coisa é fazer missões, é estar no campo. Desde então eu fui a primeira vez e me apaixonei pelo Nordeste. Há 5 anos eu uso parte das minhas férias para estar com esses irmãos, porque eu sei da necessidade. Hoje eu sou líder desse projeto juntamente com o Marcos, e cada projeto, cada férias, seja em julho, em janeiro, nós estamos lá, passamos 10, 12 dias evangelizando, conhecendo. Queridos, minha vida mudou por completo. Como eu cresci, como eu consegui enxergar coisas que antes eu não enxergava. E dessa vez, eu tive uma experiência incrível na minha vida. Eu conheci uma família, e essa é a realidade do Nordeste. Antes de eu passar a falar um pouquinho da minha experiência, crianças que trabalham, mas eu queria passar agora um vídeo. Irmãos, como eu havia falado, neste projeto eu estava fazendo a visitação em casa, e eu encontrei uma casa que não tinha teto. Existia uma família, uma mãe, um pai, 6 filhos, e eles viviam numa casa que não tinha teto. E eu fiquei muito triste com aquela situação, porque eu nunca tinha visto isso antes. As crianças passando fome, as crianças passando sede, e aquela mãe desesperada. E eu perguntei para ela: como vocês fazem para dormir aqui? A gente dorme no chão, não tinha banheiro, não tinha nada. Eu falei assim: meu Deus, eu não posso voltar para o Rio de Janeiro, eu não posso voltar para minha casa e ver essa situação e não fazer nada. E eu fiz um vídeo no Facebook, peguei o meu Facebook, gravei a casa, fiz uma pequena entrevista com ela e postei no Facebook, e disse assim: queridos amigos que estão aí no meu Facebook, eu preciso da ajuda de vocês, eu preciso fazer um teto para essa casa, essas crianças não podem dormir na chuva. E Deus nos surpreende, porque eu consegui o dobro daquilo que eu gostaria. Eu queria passar um pouquinho daquilo que foi essa experiência. Ao chegar na cidade, uma família que morava em uma casa sem teto, as crianças não tinham banheiro, água encanada. Quer ajuda aí? Olha a casa. Eles moram nessa situação. Olha a situação. Em Agreste, onde tem um pastor do projeto Água Viva. Como é que está a senhora, minha irmã? Está na luta aí? Hã? Sim mesmo, né? A senhora mora aqui mesmo? É. Olha isso. Qual o nome da senhora? Luzia. Luzia. Muito obrigado por permitir que eu entre na sua casa. Mas a senhora mora nessa casa que não tem teto, não tem casa. nada, não tem nada. A senhora tem quantas crianças? Eu tenho 6, mas que criei uma de 11 anos é minha mãe. É mesmo? É tudo pequenininho. Eu tenho um menino de 4 meses que nasceu, uma menina de 2, a mais nova. Eu 6, sim, eu crio 5.
Certo. E quando chove aqui, como é que Molha funciona? tudo, abençoado. Enche tudo d'água. Não tinham nada para Molha comer, tudo. irmãos. Molha tudo. Essa aqui é a sua filha também? Tem 9 anos ela. Qual o nome dela? Grace Kelly. Grace Kelly. Pessoal, Antes da construção, essa era a casa sem teto, muito lixo, muito mosquito. E eu fiz o vídeo não está aí completo, mas eu fiz o vídeo. olá pessoal. E as pessoas Nós estamos começaram a aqui ajudar. No Agreste Nordestino, onde a gente gravou um vídeo aqui mostrando a situação dessa família, a família que estava dormindo no tempo, sem teto, sem comida. E eu gravei esse vídeo, algumas pessoas nos ajudaram bastante, fazendo doações. Então eu estou com eles aqui agora, estou também com o meu amigo Hulk, que também é da Hulk, região. que mora lá Pela também, graça de Deus, nós já no compramos Agreste, todo é o material do pedreiro telhado, que nos né? ajudou. E esse aqui é o Hulk que está construindo, que está ajudando. Mas há muita coisa para comprar. Mas já compramos 2 portas, 2 janelas, já compramos pia, caixa d'água, toda a parte elétrica, cano, né, seu Hulk? Então, chuveiro, vaso sanitário, então isso é graça, querido. Estou com todas as coisas. E aí, pessoal? Aí começamos a Estamos aqui, construir, ó, já construindo colocar o já teto. aqui o terreno, tá a família aqui, ó. E já estamos lá com os pedreiros, com as pessoas que já estão fazendo já o teto, tá bom? O material todo já chegou aqui, graças a Deus por isso. Então, estamos felizes, né, seu Hulk? Com certeza. E a gente vai ajudar essa família aí. Depois da construção, com porta, com janela, com teto, com comida, com toda a parte elétrica, toda a parte hidráulica. E a gente saiu desse projeto, deixando essa casa pintada. Ela nunca tinha ido no supermercado. A gente levou ela para o supermercado, ela fez a compra. Ela tinha uma criança de 4 meses. Ela chegou e falou assim: por favor, leva essa criança, porque eu não tenho condição de criar essa criança aqui. Ok. Olá, queridos. Pode tirar. É com alegria. Aí eu fiz um venho vídeo aqui de agradecimento, agradecemos. irmãos. E é algo que faz do evangelho, queridos, faz que a gente fica motivado, porque eu simplesmente fiz um vídeo pedindo somente o teto, e as pessoas que eu nunca conheci, pessoas entraram em contato comigo, pessoas de outras denominações que ajudaram. Isso é igreja, é quando cada um faz um pouco e a gente ajuda pessoas. Queridos irmãos, é por isso que nós estamos aqui. É por isso que essa igreja, queridos, precisa ter essa visão missionária. Continuando aqui, né, em quinto lugar, falamos dos sertanejos, em quinto lugar são os quilombolas, né? Em sexto lugar, os menos evangelizados no Brasil são os imigrantes, pessoas que chegam aqui. Olha esse dado, há mais de 100 países representados no Brasil, e a gente não consegue ter interação com essas pessoas. Ou seja, às vezes a gente não precisa ir na África, em lugares onde a igreja estão sendo perseguidas, mas essas pessoas estão na nossa cidade, só que a gente não consegue estratégia para alcançar os estrangeiros. Em sétimo lugar, surdos com limitações de comunicação. Se entrasse nessa igreja hoje uma criança com deficiência auditiva, será que nós teríamos condição dessa pessoa ouvir o evangelho? Será que temos pessoas capacitadas para traduzir as pregações, os louvores? Há mais de 9 milhões de pessoas nessa categoria em nosso país, e menos de 1% se declara crente no Senhor Jesus. Há pouquíssimas ações missionárias para surdos em todo o território nacional. Em oitavo e último lugar, os menos evangelizados são os mais ricos dos ricos e os mais pobres dos pobres, ou seja, os milionários, aqueles que têm muito dinheiro, e os miseráveis que moram na rua, são segmentos que a igreja não ainda está fazendo um trabalho eficiente. Então eu estou mostrando para nós aqui 8 segmentos estudados pela revista Ultimato, pelos grandes missiológicos, que esses são a realidade do nosso Brasil. Tá bom, queridos? Dito isso, eu queria convidar os irmãos a pensar comigo. Falar de missões hoje não é somente
falar de ir para lugares longes, é transportar barreiras culturais, não somente geográficos. Hoje, na nossa cidade, em Niterói, Rio de Janeiro, nós temos pessoas de diversas culturas. Pensar em missões transculturais, não é apenas pensar naquele missionário que larga tudo para ir para um lugar desconhecido, não. Mas é pensar em missões. Uma igreja missionária é pensar no cristão individualmente, nas suas igrejas locais. Então, o grande desafio da missão transculturais é levar as boas novas de salvação para pessoas e povos que têm uma cultura talvez diferente da nossa realidade, mas é passar a mensagem que transforma pessoas. Abra comigo a sua Bíblia, o Evangelho de Lucas. Vamos ficar de pé, irmãos queridos, em reverência à palavra de Deus. Vamos ler, não sei qual é a versão dos irmãos, aqui a minha revista atualizada. Vamos ler então ali, está Lucas 9, do 1 ao 6, diz assim a palavra de Deus. Vamos ler todos juntos. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhe poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas. Na casa em que entrares, ali permanecei, dali saireis. E onde quer que não vos receberem, ao saíres daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunha contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando cura por toda parte. Feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, graças te damos, ó Deus, pela leitura da tua palavra. O pregador é imperfeito, mas a tua palavra é perfeita e transforma vidas. Encontro de joelho, ó Deus, porque eu necessito, nós precisamos da presença do Espírito Santo do Senhor para que possa sondar os nossos corações e que possamos entender a mensagem desta noite e que não sejamos somente ouvintes da tua palavra, mas praticantes. Ajude-nos, a Deus, a entender aquilo que o Senhor deseja para essa igreja. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos queridos. Irmãos, lendo o texto que acabamos de fazer a leitura, Jesus aqui, ele prepara os discípulos. Jesus está instruindo os discípulos, porque Jesus sabia que o tempo já estava próximo e os discípulos deveriam dar continuidade à mensagem das boas novas. Ele convoca os 12 discípulos e dá poder e autoridade. Jesus sabia que o tempo estava próximo, então era urgente, era necessário ele capacitar, instruir aqueles 12 discípulos. Versículo 1 vai dizer: tendo Jesus convocado os 12, deu-lhe poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Esses homens haviam de ser embaixadores de Cristo, testemunha do Senhor. Eles precisavam carregar as marcas do Evangelho, a marca de Cristo, para dar continuidade à mensagem. Versículo 2 vai dizer: também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Aqui, meus irmãos, consiste nessas duas funções de curar e anunciar. A cura é compreendida tanto nas expulsões de demônios quanto na cura de enfermos. Meus irmãos, e também fala sobre a questão de anunciar o Evangelho. A pregação do reino de Deus significa proclamar o reino de Deus. A pregação, ele convoca todos os seres humanos a não somente ser ouvintes, mas ser praticantes e ser anunciadores da mensagem da palavra. Versículo 3 vai dizer: e disse-lhes: nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas. Então, queridos irmãos, nós vemos aqui, Jesus fala que em todos os lugares que eles
passassem, eles deveriam confiar plenamente em Deus, que eles deveriam levar somente o necessário, que o Senhor iria suprir todas as suas necessidades, que eles não deveriam levar além do necessário. Então, Jesus, ele passa aqui uma lista, que era uma espécie de cajado grosso, alforge, que era uma espécie de uma bolsa dupla, que normalmente era carregada nos ombros daqueles viajantes daquele tempo. Pão aqui, genérica ou central, dinheiro, moedas de prata, e túnicas era uma camisa que eles usavam junto à pele. Versículo 4, ele continua. Versículo 4 diz: na casa que entrares, ali permanecei, e dali saireis. Ou seja, os discípulos deveriam contar com a hospitalidade das pessoas. Algo que a gente precisa entender é que naquele tempo era algo muito comum com os judeus, que após eles viajarem por bastante tempo, se alguns judeus tinham o costume de sacudir o pó das suas sandálias e roupas para aqueles que rejeitavam, não queriam dar ouvidos para ele. Então era um costume do povo judeu, sacudir as sandálias dos seus pés. E a gente continuar, se você continuar no versículo 9 do Evangelho de Lucas, Jesus continua no versículo 23, ensinando os seus discípulos que os discípulos eles deveriam carregar a sua cruz. Meus irmãos queridos, ou seja, ele disse que a vida de um discípulo é uma vida de renúncia, é uma vida de dor, é uma vida de perseguição, é uma vida de renúncia. Eu tenho pensado, eu fui criado no Evangelho, e eu nunca conheci um discípulo verdadeiramente, um homem ou uma mulher que se diz cristão, não passar por dificuldade. Algo que a gente precisa entender como cristão, meus irmãos, que o que define o cristianismo é porta estreita, caminho estreito e uma cruz. Nunca se esqueçam disso. Porta estreita, caminho estreito e uma cruz. Meus irmãos queridos, Cristo escolheu 12 homens, simples e comum, e fez deles homens que mudaram o mundo. Jesus tinha esse poder, ele tirava as melhores coisas daqueles homens. Eram homens falhos, eram homens comuns como eu e você, pecadores, mas Jesus tinha isso, meus irmãos. Ele tinha o poder de lapidar aqueles homens e tirar deles, iria o trair. Mas Jesus acreditava naqueles discípulos. Meus irmãos queridos, ele acreditava que aqueles homens poderiam mudar o mundo, poderiam dar continuidade ao Evangelho após a sua morte. E isso que nos ensinou aqui, Jesus ensina os seus discípulos o papel deles e a sua missão: ir e pregar, ide e pregai, não confiando nas suas próprias forças, não confiando em si mesmo, mas confiando naquele que enviou. Queridos, as circunstâncias não podem, a fase da nossa vida não pode mudar o nosso relacionamento com Deus. O verdadeiro discípulo, aquele que anda com Cristo, ele deverá se acostumar com a perseguição, com a dor, com a perda. E infelizmente, nas megas igrejas, nas igrejas que estamos vendo hoje, se você ligar a rádio, se você ligar a sua televisão, você vai ouvir assim: venha para Cristo e tudo vai mudar. Venha para Cristo, porque se você tem 2 carros, você vai ter 4, 5, você será feliz. Meus irmãos, mas isso não é verdadeiro. Você não pode evangelizar alguém dizendo: venha para Cristo e você vai ser feliz. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico, meus irmãos. Esse método de evangelismo faz da igreja o que vemos por aí: pessoas sendo enganadas. E o que mostra para nós ali é isso. O barco pode ser pequeno, as tempestades podem ser grandiosas, mas se Jesus está no barco, você não precisa temer, porque Ele é o autor da vida, aquele que mostra para nós quem é que está no comando de todas as coisas, irmãos queridos. Não importa como será o amanhã, mas estamos diante de um evangelho que exige tudo de nós, irmãos.
parte de nossa vida. Mas o evangelho que o Senhor nos chamou é de uma entrega total. Qual é a sua missão? E a segunda característica de um discípulo do Senhor é pregar a todos o quanto vem. Versículo 6 vai dizer: então saindo os discípulos, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda a parte. Meus irmãos queridos, esses 12 homens não estavam juntos o tempo todo. Alguns tinham família, alguns eles tinham alguns deveres, mas eles se reuniram para uma importante missão: pregar as boas novas. Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. Jesus chama os seus discípulos para pregar o evangelho. E eu fico pensando, será que se Jesus estivesse no meio de nós hoje, será que ele estaria onde? Será que ele estaria nas grandes conferências de pastores e líderes? Será que ele estaria nas grandes reuniões de palestra falando sobre isso e aquilo, no ar-condicionado, com grandes pessoas que estão lá? Eu creio que não. Se Jesus estivesse no meio de nós hoje, ele estaria na rua pregando para as pessoas de situação de rua, para os presídios, estaria nos hospitais falando para os aflitos e oprimidos, estaria nos presídios. Para mim, eu penso que se Jesus estivesse no meio de nós hoje, ele estaria pregando para essas pessoas. Como você tem falado de Jesus para as pessoas? A pregação do evangelho sempre foi um instrumento de Deus para alcançar vidas. Em toda a história, sempre Deus, Cristo usou pessoas, homens, como instrumentos de Deus. Meus irmãos queridos, a pregação é algo que nós não precisamos de um púlpito para pregar o evangelho. Nós não precisamos estar no púlpito. A nossa vida é uma vida onde nós precisamos pregar as boas novas em todo o tempo, seja no trabalho, seja na escola, seja na faculdade. A palavra de como ouvirão se não há quem pregue. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação da palavra de Deus. Meus irmãos queridos, abra sua Bíblia em Mateus 9. Mateus 9 diz assim, Mateus 9, versículo 35: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. Jesus, ele não ficava somente na sua vida de comodismo, mas o texto diz: percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando e pregando o evangelho do reino. Se Jesus é nosso maior exemplo, ele percorria povoados, sinagogas, pregando o evangelho. Paulo dizendo ao jovem Timóteo, pastor, jovem Timóteo, prega a palavra. Timóteo 2:4, insta, quer seja oportuno ou não, mas pregue a palavra, irmãos. Quantas pessoas passam pelas nossas vidas diariamente, nós não falamos de Cristo. Quantas mensagens de WhatsApp você manda, quantos textos, mensagens, e-mails você tem como ferramenta, e talvez a gente não entende como uma mensagem da palavra de Deus, as boas novas, podem mudar a vida de pessoas. Como vimos aqui, meus irmãos, a situação da Síria, a situação do Nordeste, o mundo precisa do evangelho, da palavra. Como precisamos ter um coração inflamado por pregar a palavra de Deus. Você, discípulo do Senhor, deve sair daqui hoje com essa convicção de pregar o evangelho. Você tem essa missão, eu tenho essa missão, nós temos essa missão. E nós precisamos nos preocupar, meus irmãos, com o que nós somos, como as pessoas enxergam a igreja do Senhor, você como discípulo que tem a marca do evangelho. Nós não precisamos nos preocupar com resultados. O nosso dever é pregar. Os resultados não é comigo nem com o pastor da igreja,
é o Espírito Santo do Senhor. Nós somos apenas instrumentos que temos o ID. O ID do Senhor é um imperativo bíblico. O que é o imperativo bíblico? É uma ordem de Jesus, não é uma opção por crente. Paulo vai dizer: ai de mim se eu não prego o Evangelho, se eu e você entendemos que fomos salvos, regenerados, transformados. Essa responsabilidade é para mim, é para você, é para nós. E ai de nós, se nós não entendermos isso. Meus irmãos queridos, aonde você quer gastar a sua vida? Igreja, projeto Água da Vida. O que nós estamos fazendo aqui? Nós não nascemos para ter uma vida normal, Jonathan. Nós nascemos com um propósito espiritual, meus irmãos. Cada um que está sentado aqui tem uma missão importante, tem dons especiais para serem usados para o reino de Deus. É cuidar de criança, é pregar, é louvar, mas faça alguma coisa, irmãos. Gaste o seu tempo, a sua energia para servir ao Senhor. Não enterre os seus talentos. Quando você morrer, chega para o Senhor vazio, porque você utilizou todos os seus dons, tudo aquilo que Ele te deu, a sua saúde, talvez seu poder financeiro, para o reino de Deus, irmãos. Homens e mulheres que estão me ouvindo nesta noite, nós não fomos feitos para viver como a maioria dos homens vive. Nós fomos chamados para lutar por uma causa, combater o bom e duro combate do Senhor. Fomos feitos para trabalhar por esta causa. Fomos planejados para nos entregarmos em algo muito maior que a gente pensa que é. Nós não fomos chamados para entregarmos as nossas vidas às futilidades dessa vida. Nós fomos chamados para avançar um reino. Levante-se, homens e mulheres que estão neste lugar. Faça aquilo que foram chamados para fazer. Eu entendi que a vida, que o chamado de Deus, ele é pessoal. O Senhor, ele chama sempre pessoas, homens falhos como eu e você. O chamado de Deus, ele é intransferível. Se o irmão tem um chamado pelo Senhor, é dele o chamado. Não é para o meu irmão. Eu fui chamado, eu tive que largar o meu emprego. Eu trabalhava numa empresa multinacional de petróleo e gás em Macaé. Eu estava compartilhando com os irmãos que eu larguei tudo, meus irmãos, e fui chamado de louco. Fui para a Europa 2 vezes, a empresa me pagou muitos cursos. E o chamado de Deus veio, e o chamado de Deus, em terceiro lugar, ele é irresistível. Se você tem um chamado, você pode fazer qualquer outra coisa, você não terá paz enquanto não cumprir o chamado do Senhor. O chamado de Deus é pessoal. O chamado de Deus, ele é intransferível. E o chamado de Deus, ele é irresistível. Eu não resisti ao chamado de Deus. Larguei toda a minha vida por uma causa muito maior, porque os meus sonhos, os sonhos de Deus são maiores que os meus sonhos. Talvez eu não tenha o dinheiro que eu poderia ter, mas estar no centro da vontade de Deus é algo que dinheiro nenhum pode comprar. Mas saiba que isso vai te custar. Ser discípulo do Senhor vai talvez custar a profissão. Talvez vai custar, meus irmãos, a sua popularidade. Talvez vai custar muitas coisas. Mas é disso que se trata a guerra. Sejam fortes e valentes, meus irmãos queridos, para que outros possam sorrir. Vale a pena chorar. Para que outros possam viver, vale a pena morrer. Porque o Senhor nos chamou para uma causa muito maior do que apenas existir. Vá, cumpre o seu chamado. Eu não sei por que eu estou falando isso, mas eu entendo, meus irmãos, que a vida de um discípulo é uma vida de renúncia, mas é uma vida maravilhosa,
com Deus. Em terceiro e último lugar, vamos ler o versículo 23 e 24. Versículo 23 e 24 de Lucas 9 vai dizer: dizia a todos, Jesus ainda continuando falando com seus discípulos numa outra oportunidade, ele vai dizer: se alguém quer vir após mim, ele falando para os discípulos, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua alma, perdê-la. Quem perder a vida por minha causa, achá-la. Meus irmãos queridos, aqui ele está retratando as renúncias egoístas. O que ele quer dizer aqui? É quem fizer de tudo para garantir a vida neste mundo, não receberá a vida no outro mundo. Quem fizer de tudo para garantir a vida no outro mundo, perderá a sua vida neste mundo. Quem sonhar com os tesouros desse mundo, receberá sim os tesouros desse mundo, mas esse prazo tem validade. Mas quem sonhar com um mundo onde nem olhos viram, como diz Paulo, nem olhos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que o Senhor tem preparado para os seus, essa é a vida. Meus irmãos queridos, é isso que se faz. É um discípulo do Senhor, não atentando às coisas que se veem, como Paulo vai dizer, porque as coisas que se veem, que se tocam, são transitórias e passageiras, mas aquilo que não se vê são infinitas, são celestiais, são para toda a eternidade. Essa é a vida de um discípulo que, para perder, meus irmãos, talvez nessa vida, ganhará a vida eterna. Spurgeon tem uma frase que eu amo demais, que diz assim, presta atenção nessa frase aqui: será que um homem que ama o seu Senhor está disposto a perder? Avalie o preço. Se você não está disposto a carregar a sua cruz, volte à sua fazenda, volte aos seus negócios e tire o máximo que puder. Ou seja, ele está dizendo aqui, se você não tem disposição, será que um homem que ama o seu Senhor está disposto a perder? Se não está, meu amigo, a porta está aberta ali, vai embora, faz o que você quiser, vai para a sua empresa, viva a sua vida. Mas Spurgeon vai dizer, mas antes de você ir, apenas deixa eu sussurrar nos seus ouvidos: do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Será que o homem que ama o seu Senhor está disposto a perder? Meus irmãos queridos, você quer ser um homem, uma mulher de Deus? Pague o preço que ninguém quer pagar. Vai aonde ninguém quer ir. Se abstenha. Fique a sós com Deus de joelho. Aquilo que os homens normais gozam, nós não gozamos. Aquilo que os homens normais fazem, nós não fazemos. O que será exigido de nós não será exigido deles, porque eu e você somos diferentes, fomos comprados por sangue. Faz o que ninguém quer fazer, sobe aonde nenhum outro homem subiu. Meus irmãos queridos, entenda o que o Senhor quer para a sua vida. E talvez a gente não entendeu ainda o nosso chamado. Então ore ao Senhor: Senhor, eu preciso da sua graça, eu preciso da misericórdia, eu preciso entender o significado de eu existir. Meu irmão querido, o Senhor nos ensina nos seus caminhos. Meus irmãos, o Senhor nos ensina. E às vezes eu entendi isso, que às vezes a gente nunca vai ter 100% de certeza aquilo que o Senhor quer para nós, mas teremos as oportunidades. Faça. Eu não sei fazer isso, não sei fazer aquilo, faça, porque o Senhor trabalha pessoalmente conosco. E quando nós temos um relacionamento com Deus, nós vamos entender os nossos dons e talentos, e esses dons e talentos será servir ao Senhor. Talvez o seu chamado não é para ir para as nações, talvez não é para ir para o Nordeste, talvez o seu chamado seja cuidar da criança, talvez o seu chamado seja estar ali, na multimídia. Não existe escala, grande ou pequena, daquilo que o Senhor quer para nós, mas é entender que somos diferentes, temos dons diferentes, mas com uma missão: glorificar
a Deus. Irmãos queridos, eu estou terminando. Esse é o Evangelho de Cristo. Na minha caminhada como cristão, por várias vezes eu pensei em jogar tudo para o alto. Não foi nenhuma, nem duas, nem três, meus irmãos, que eu estou aqui no seminário do Rio de Janeiro. Eu não sou muito fã do Rio de Janeiro, eu sou do interior, nasci na roça, nasci em Cordeiro, vim para Rio das Ostras com o objetivo de ser petroleiro. Fui petroleiro por 4 anos e meio e Deus me chamou para o Rio de Janeiro. Meus irmãos queridos, eu não gosto do Rio de Janeiro. Longe da família, longe das pessoas que eu gosto. Mas esse é o preço. E quantas vezes eu pensei em desistir de tudo. Mas quando eu lembro dos apóstolos, de Estevão sendo apedrejado, de Pedro sendo crucificado de ponta cabeça, das marcas de Paulo, de João, de Lucas, de Tiago, de André, dos mártires, dos pais da igreja, todos eles também desistiram. Mas desistiram de suas vidas pessoais, desistiram dos seus empregos, desistiram dos seus lares, dos encontros com os amigos, dos seus países para morrer pelo Evangelho. Então eu mudo e falo, nem se compara aquilo que esses homens viveram. Está difícil? Peça força ao Senhor. Se está difícil, é porque você está no caminho certo. Meus irmãos queridos, para finalizar, eu quero contar a história aqui de um pastor. Essa história é uma história real, é uma história verídica. Queria chamar para tocar aquela canção, se for possível. Irmãos queridos, pense comigo. O pastor David Yong Cho, ele foi um pastor, e em um dos seus livros ele conta a história de um outro pastor que foi preso pelos soldados comunistas. Presta atenção aqui. Esse pastor ele foi preso porque ele pregava o Evangelho. Os soldados prenderam esse pastor juntamente com a sua família. Era o pastor, a sua esposa e 2 filhos. Eles disseram: pastor, você não pode pregar o Evangelho aqui. E o pastor disse: nós continuaremos a pregar o Evangelho. Os soldados disseram: se você pregar o Evangelho, será morto. Ele disse: meu soldado, se eu estiver livre, amanhã de manhã eu estarei, eu, a minha esposa e os 2 filhos, na praça da cidade, pregando o Evangelho. Aqueles soldados ficaram furiosos. E meus irmãos, o que foi feito na praça da cidade? Isso aconteceu na cidade de Incheon. O pastor, a sua família preferiram o martírio do que renunciar Cristo. E foi aberto uma grande cova na cidade. E disse: pastor, se você continuar com essa teimosia de pregar esse Evangelho, nós colocaremos o Senhor aqui e será morto em praça pública, enterrado vivos. E o pastor continuou: não iremos negar o nosso Deus. Então foi aberto e foi jogado o pai, a esposa e os 2 filhos. E aqueles soldados começaram a jogar terra, barro sobre aquela família. Quando a terra estava sufocando a todos, um filho grita: papai, papai, pense em nós, papai. Você que é mãe, você que é pai, você ouvir de um filho que ele quer viver: papai, pense em nós, papai. E a terra sendo jogada sobre eles, aquele pastor começa a chorar. E a sua esposa, cheia do Espírito Santo, diz: meu filho, o que pedes, meu filho? O que pedes, meu filho? Não sabeis
que hoje estaremos jantando com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Coragem, força, porque nós estamos aqui com um propósito. E aquela família foi sendo soterrada, e eles cantaram uma canção que está no ninário: eu avisto uma terra feliz, uma terra de glória e fulgor. Avistamos um lindo país pela fé na palavra de Deus. A canção diz: com Jesus no porvir viveremos num lindo país. E aquela família começaram a cantar essa canção, até que as suas vozes foram silenciadas e vieram a falecer. Uma história real, uma história verdadeira de um homem que ama o seu Senhor, que entendeu, como Paulo vai dizer, que as coisas celestiais, as coisas que há de vir, não podem ser comparadas com a vida deste reino. Essa família entendeu o propósito da vida, que o viver é Cristo e que o morrer é lucro para os salvos. E através do testemunho dessa família, centenas e centenas de pessoas que estavam ali vendo o mártir se converteram ao Senhor. Meus irmãos queridos, você precisa fazer uma avaliação do custo de ser um discípulo. Essa é uma escolha pessoal. Ninguém pode fazer uma escolha por você. Não é o seu namorado, o seu esposo, o seu filho, o seu pai. Ser discípulo, ser do Senhor é uma escolha pessoal. Jesus está neste lugar e Ele nos convoca, os seus discípulos aqui desta igreja, para serem luz, para serem homens comprometidos nessa missão. É a mesma missão que aqueles 12 discípulos receberam do Senhor. Aqueles homens preferiram morrer, homens leigos, homens pecadores, homens falhos, como eu e você, mas que mudaram o mundo. Então eu quero deixar 3 aplicações para nós aqui, para você não esquecer dessa noite. Seja um discípulo que ame o Senhor teu Deus com todas as suas forças. Confie nele, independente de como está a sua situação de vida. Se está desempregado, se as coisas não estão bem, se enfermidade ou não, porque a nossa paz, a nossa alegria não depende de coisas, não depende da fase. A nossa alegria não é um sentimento, irmãos. A nossa alegria é uma pessoa, nossa alegria é Jesus, é saber que o meu nome, o seu nome está escrito no livro da vida. E quando nós fecharmos os nossos olhos aqui, saberemos aonde iremos abrir e com quem estaremos. É isso que se trata o verdadeiro cristianismo, é saber que nós fomos chamados para algo grandioso. Em segundo lugar, seja um discípulo comprometido com a pregação da palavra de Deus. Não precisamos estar diante de um púlpito para pregar, mas seja um pregador, seja um missionário, seja um testemunho, seja um discípulo no seu lar, no seu trabalho, com seus amigos, aonde quer que o Senhor te enviar. Se for para a Síria, se for para o Nordeste, vá. E em terceiro lugar, seja um discípulo amante das coisas do alto, não desta terra, onde viveremos mais alguns anos, mas morra para o mundo e viva para Cristo. Alguém morreu para que você tivesse vida e vida em abundância. E nesta noite, talvez Ele está chamando alguns aqui a renovar seus laços com Ele. O caminho que está diante de nós é um caminho estreito. A cruz é de madeira, não é de ferro, para que ninguém possa conseguir
mas é de madeira, porque o nosso Jesus conseguiu carregar a nossa cruz pesada. E Ele vai dizer: vocês precisam carregar a cruz. O caminho que está diante de nós é apertado, cheio de espinho, mas é o caminho onde no final dessa jornada existe um Jesus machucado, com as mãos furadas, por mim e por você. Não existe amor maior do que esse. Jesus vai dizer: dar a sua própria vida pelos seus amigos. Vocês são os meus amigos. O mesmo amor que o Pai me amou, João 15, eu tenho dado a vocês. Esse é o amor ágape, um amor que não depende das circunstâncias, um amor sacrificial. Se você foi tocado por esta mensagem, saiba que não é a pregação de fulano, ciclano ou minha, mas é o Espírito Santo do Senhor que sonda os nossos corações. O mundo necessita da mensagem da cruz, irmãos. A guerra na Síria, a miséria no Nordeste, e como vimos, mais de 2 bilhões de pessoas sem conhecer o Evangelho. Isso nos mostra que, além de orar, nós precisamos perguntar para nós mesmos: estamos cumprindo a nossa missão, o nosso dever? Se você perguntar para mim: o que podemos fazer, Diogo, além de orar de forma prática? O que podemos fazer pelo mundo, pelas pessoas que estão aqui próximo de nós? O que podemos fazer como igreja, projeto Água da Vida, para mudar a realidade da cidade, para mudar a realidade das pessoas que estão ao nosso redor, para mudar a realidade do mundo? Se você me fizer essa pergunta, eu não sei te responder, irmãos. Não sei responder para vocês. Mas pense comigo. Olha a foto que eu mostrei no início. Uma criança tapando o olho da sua boneca para não ver o mundo ao redor, os homens e seus poderes, os homens e suas ambições, os homens e as mortes. Ela queria um pai para fechar os olhos dela, não ela poder fechar os olhos da boneca, mas ela ser abraçada por alguém que traz segurança. E se Jesus estivesse entre nós, olhando para essa criança, para pessoas que necessitam do Evangelho, 2 bilhões de pessoas que não ouviram do Evangelho. Pense por alguns instantes: o que Jesus faria se estivesse no mundo que nós estamos vivendo? Em Mateus 9, 36, 38, vai dizer: Jesus vendo a multidão, se compadeceu, ou seja, se lamentou-se, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. A palavra de Deus. Jesus vendo a multidão se compadeceu. Então Jesus se dirigiu aos seus discípulos e disse: meus amigos, 12 homens, a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Rogai a Deus, rogai a Deus, rogai a Deus, para que mande mais trabalhadores. Se você tem essa resposta, o que Jesus faria diante disso? Faça o que Ele quer que você faça. Se o seu coração está sendo inflamado por fazer alguma coisa, eu sei que você tem talentos, talvez se você tem um chamado, Deus está despertando chamados e vocações nesta noite. Talvez a sua missão não seja necessariamente para a Síria, mas com certeza existe uma missão dentro do teu coração. Existem dons e talentos no teu coração que precisa ser feito para a honra e glória do Senhor. Feche seus olhos, irmãos. Vamos cantar uma canção que fala
Senhor, nós queremos ser instrumentos nas tuas mãos. Queremos ser luz nas trevas, queremos ser pontes, queremos ser sal. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme. Que essa seja a sua oração nesta noite. E enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me. Usa-me. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos cantar essa canção de pé. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Queremos ser usados, Senhor. Queremos ser usados, Senhor. E em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me. Vamos cantar mais uma vez. Sonda-me, Senhor. Sonda-me, Senhor. Sonda-me. Palavra de Deus, sonda-me, Senhor. E conheces o meu coração. Vê se há algo de ruim e remove. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Que essa seja a sua oração nesta noite. E enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte. Que você seja um farol que brilha à noite. Que você seja uma ponte. Que você seja um abrigo no deserto. Que você seja a flecha usada pelo Senhor para alcançar vidas. Queremos ser usados nesta noite, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Em qualquer lugar, eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me. Sonda, Senhor. Quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Pai amado, Pai querido, graças te damos, ó Deus, pela Tua palavra que é viva e eficaz e nunca volta vazia, Pai. Que esta canção possa ser uma verdade em nossa vida, que possamos ser ponte sobre as águas, que possamos ser flecha que acerta o alvo, que possamos ser farol que brilha, Pai.
queremos ser usados, ó Pai, que essa seja uma verdade em nossa vida, que essa seja uma oração verdadeira em nossas vidas, ó Pai, pois estamos diante do Senhor, cantando e louvando, dizendo: usa-me, Senhor. E quando nós dizemos usa-me, Senhor, o Senhor nos usa, o Senhor move os nossos corações, o Senhor inflama os nossos corações para fazer algo, ó Deus. Levante homens e mulheres, jovens, crianças, para servir com integridade, com alegria, com intrepidez, com ousadia, para que sejamos, ó Deus, homens verdadeiramente, ó Deus, que entendemos o significado de viver, o significado de existir, e que a nossa vida seja, Senhor, para te servir, para falar da tua verdade, para proclamar o reino de Deus. Usa-nos, Senhor, conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Que o Senhor abençoe esta igreja, dê visão missionária para essa igreja, abençoe o pastor, os presbíteros, os ministros, o louvor, cada ministério dessa igreja, esse grupo que tem surgido de missões, que o Senhor possa usá-los tremendamente para a honra e glória do Senhor. Que essa seja uma igreja, Senhor, centrada no Evangelho, que seja uma igreja visionária, que seja uma igreja missionária, que seja uma igreja, Deus, relevante na cidade de Niterói, ó Pai, e que vidas possam ser transformadas, e que vidas possam chegar neste lugar e encontrar alívio, encontrar a verdade, encontrar transformações, ó Pai. E nos ajude, ó Deus, a entender, a ser homens e mulheres melhores para te servir. Perdoa os nossos pecados, porque somos falhos. Aumente a nossa fé e abre os nossos olhos espirituais, porque nós estávamos mortos em nossos delitos, mas o Senhor, por ser grande e misericordioso, nos deu vida, vida em abundância. E é a nossa vida, toda a nossa vida, ela serve para te glorificar. Esse é o desejo do nosso coração. E obrigado por esta noite. Obrigado a Deus, porque o Senhor tem me dado o privilégio de conhecer tantos irmãos queridos. Obrigado, obrigado, obrigado. Em nome de Jesus. Amém, amém. Podeis assentar, irmãos. Quero mais uma vez agradecer o convite. Eu tenho vendido livros aí para ajudar meu ministério nessas viagens que eu faço missionária. Ajudo alguns pastores, alguns irmãos que estão no campo, e o que eu faço é vender livros. Sou comportor, tem alguns livros ali atrás. Se os irmãos quiserem abençoar, os irmãos fiquem à vontade, tá bom? Foi um prazer conhecê-los, espero poder voltar um outro dia aqui para passar mais tempo com os irmãos. Peço que orem pela minha vida, pelo meu ministério, tá bom? E que alegria, viu, poder estar aqui com vocês. Obrigada, Diogo. É um prazer você ter aceitado o nosso convite. Ele esteve lá em casa no final da tarde, pegou uma sauna, um pouquinho de sauna, né? Mas nós queremos agradecer ao Senhor. Nós somos discípulos do Senhor. E a palavra foi: qual é a sua missão? Né? Hoje tivemos mais perguntas para responder hoje pela manhã. O que você tem procurado? Como você tem relacionado com Deus? E hoje à noite pergunta: qual é a sua missão? Então, que essa palavra de hoje, se você não veio hoje pela manhã, assista no nosso canal, e você vai ouvir e vai ver mesmo a pregação, é um complemento da nossa palavra de hoje. Gostaria de chamar já o coral para estar aqui, que a gente vai cantar. A bandeira do Brasil, Diogo, ficou aqui no chão, colada. Amém. O irmão ficou suado. Então, nós queremos agradecer a todos mesmo que contribuíram com tanto carinho, as pessoas que doaram seus quitutes. Eu quero agradecer a cada uma que eu fui pedir e cada uma entregou. Em especial, eu queria agradecer a Aline Musi, que ela fez, olha, está aqui, ó, cada decalquezinho, eu estava na loja, lembrei da Aline prontamente, acho que ela fez isso em segundos. Então, eu quero agradecer a Aline pelo seu carinho, quero agradecer a vocês que vieram aqui nos prestigiar, tá bom? E que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de vocês. E eu quero também falar sobre
uma pessoa que é o missionário aqui, que a gente não, às vezes nem vê e às vezes nem fala, é o Miguel. Essa mídia, ela vai ao mundo inteiro, né? Quem acessa a internet, tem muitas pessoas de outros países que já ouviram a nossa palavra. E que o Senhor continue abençoando ao Miguel e que abençoe essa igreja para que nós tenhamos essa visão missionária. Eu estava falando com a minha prima esses dias, que ela também é da missão, da conferência missionária da Batista, né, a Convenção Batista, e ela falou, poxa, na Síria está precisando tanto de psicólogo, você é psicóloga. Eu tremi na base, eu falei, eu vou para a Síria? Ai, meu Deus, mas se Deus quiser que eu vá, eu irei, né? Porque para abraçar uma criança dessa, tantas pessoas sofrendo, quem sou eu? Né? Então o ID é para nós. Se Deus quiser que eu vá, eu estou indo. Vá para o Nordeste? Estou indo. Porque é assim que Deus quer nas nossas vidas. É um chamado pessoal. Cada um de nós tem um talento. E esse talento foi o Senhor que nos deu e nos presenteou. Que Deus te abençoe, irmãos. Muito obrigada. Deus chama todos os povos e todas as nações, todos os homens, todas as mulheres e todos os jovens, ao arrependimento, ao plano da salvação. Venham todos, porque não há acepção. Escapar da morte.
que tem sede de água viva e quer andar na luz, o que procura paz, que tem sede de justiça e quer vencer o mal, o escapar da morte, o ter vida eterna não está em religiões. Mas se no homem se voltar para Deus, crer em Cristo, crer em Cristo, crer em Cristo, Graças a Deus, a gente teve um ensaio bem rápido. Obrigada, Elianai, por esse carinho, com esse coral, com essas mulheres que falam a beça, mas canta também. Então, nós queremos agradecer mais uma vez ao Diogo por ter, com muito carinho, ter aceitado o nosso convite. Ele almoçou conosco, conheceu um pouquinho a galera, também foi lá para casa. Infelizmente, Cadinho, ele é vascaíno, e Cadinho, eu não sei qual foi a conclusão do seu jogo. Fábio Cadinho, não abafa o caso. Ele ficou também olhando para a televisão e clamando pelo Flamengo. Eu falei, está repreendido, irmão, porque ele vai ganhar. E só foi gol, gol, gol. E eu, Então, nós somos uma nação que ama o Senhor também. Então, muito obrigado. Da próxima vez, você não traga aquela toalha do Vasco, porque lá em casa tem toalha de sobra, tá bom, meu irmão? Então, nós gostaríamos de chamar o João, por favor, nosso ministro, que muito carinho cedeu o seu púlpito de hoje à noite e que a gente está aqui. Obrigada. Graças a Deus. Mais uma vez eu queria reforçar o chamado que foi feito hoje, né? Não só agora à noite, mas de manhã também ouvimos isso. Então, se você se sentiu tocado, se você entendeu alguma coisa diferente hoje e falou assim, olha, acho que tem um espaço para mim aí, vem falar com a gente. A gente já fez um trabalho nos jovens, tem feito um trabalho nos jovens, a gente abriu um questionário para os irmãos preencherem lá as suas habilidades. A gente falou que esse é um projeto da igreja, para que, através das suas habilidades, o reino de Deus seja proclamado. Então, não importa se você acha que é só o pastor, o ministro, quem prega. Não é isso. Missões não é isso, como bem o Diogo colocou. Isso não é missões. Missões é outra coisa. Missões, de fato, é o povo de Deus cumprindo a missão de Deus. Isso é missões. E a missão de Deus é que todos saibam, conheçam e reconheçam que Ele é Senhor. É por isso que estamos aqui reunidos. Então, se você se sentiu tocado em algum momento, depois pode vir falar conosco, tá certo? Lá atrás, a gente também vai disponibilizar lá um stand para o Diogo, para vender os seus livros. É aquilo que o ajuda no seu ministério, na sua lida, lá com os seus custos. Então, se você depois olhar lá um livro, se interessar, compre um livro, leia. Desde já vou indicar tem lá o Peregrino John Bunyan. Compre, leia, que você certamente vai ser tocado. E semana que vem você vai vir aqui louco para conversar sobre o assunto do livro. Nós vamos conversar aqui por horas a fio, sem nenhum tipo de problema. Tem outros livros muito bons ali, da Fiel, da editora Vida Nova. Então, não deixe de passar lá. Tem também uma cantina hoje, uma cantina missionária nossa, como a Leila colocou. Tudo foi cedido e doado pelos irmãos. Lá vai ter um potezinho, como sempre a gente faz nas nossas cantinas. Não há preço, você pode comer à vontade, mas o pote está lá atrás para você depositar o dinheiro. Oi? Aleluia. Aquilo que Deus botou agora, você deposita lá e todo aquele dinheiro vai ser revertido para o fundo de missões também, que nós estamos começando aqui na igreja. Só para lembrar os irmãos, principalmente da nossa igreja, para os nossos visitantes, nós do Projeto Água da Vida somos de fato, e temos estabelecido isso como uma regra para nós somos uma igreja missionária e temos nos esforçado muito nisso. Tanto que a igreja de Arapiraca, ela é vista e tratada pelo Projeto Água da Vida, no seu orçamento e tudo mais,
como uma agência missionária. O nosso objetivo em Arapiraca é formar jovens missionários. Aquele que tem vocação, o primeiro campo vai ser Arapiraca. Então a gente tem estabelecido isso. E, só para título de conhecimento, 5% de toda a arrecadação do PAV, todos os projetos Água da Vida, vão destinados para missões. Não só Arapiraca, nós temos outros missionários que também ajudamos. Então, tudo que entra de dinheiro dentro da instituição, da Associação Evangélica Água da Vida, do nosso projeto Água da Vida, é destinado para missões. Só para deixar claro, não são suficientes 5%, e a gente coloca mais dinheiro em missões, porque entendemos que a igreja, a essência da igreja é ser missionária. Então a gente ajuda lá, o Antônio lá em Arapiraca, o Assis lá no Piauí também, e outros missionários que porventura aparecem aqui também com alguma demanda. Então não deixe de contribuir, está lá o pote. Nós fizemos também uma oferta missionária hoje à noite, e nós vamos reverter tudo isso em prol desse movimento que nós estamos fazendo aqui, e especificamente na nossa igreja da Gavião Peixoto. Amém? Amém. Coloque-se de pé. Isso, só reforçando, no domingo que vem, que é o retiro do sábado, na sexta, sábado, domingo que vem, que é o retiro das mulheres, quem vem pregar é a missionária Adriana, que é a esposa do pastor Antônio, que está lá em Arapiraca. Então, mulheres, você ainda não deu seu nome, não fez, ainda dá tempo, tá certo? Corre, a Adriana está ali assim, a gente dá um jeito. Então vai lá, fala com a Adriana depois lá, ela vai dar um jeito para você, ela está ali assim, desesperada, dá um jeito lá. Nós vamos dar um jeito de você levar. Se você não se inscreveu e quer ir, não deixe de participar, tá certo? Vá lá, vai ser bênção, a Adriana vai vir trazendo uma palavra para a gente, bênção de Deus para a nossa vida. Então fique de pé, por favor, vamos orar. Só dando satisfações, o pastor João Ricardo não está hoje com a gente, ele está viajando. Essa semana, ontem, ele viajou ontem, sábado, ele foi para Fortaleza, porque é aniversário da sua mãe, ele mora aqui, ela lá, né, ela já está muito idosa, e menos de um ano ele perdeu o seu esposo, o seu pai, né, no caso, o esposo dela, e ele foi lá estar com a sua mãe. Amém? Então vamos orar, agradecer ao Senhor, bendizer o nome dele porque ele é digno. Então feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai de infinito amor e graça, nós te louvamos, Senhor, e que tudo aquilo que temos ouvido sobre o teu reino e ouvido hoje especificamente sobre missões fique gravado nos nossos corações, e que, como bem o Diogo colocou, isso não depende de uma liderança tão somente, mas muito mais da consciência que temos do papel como igreja que somos, corpo de Cristo, para fazer proclamar e fazer valer a moral do reino, a ética do reino nesse mundo caótico, perdido como vimos aqui. Deus, nós sabemos da nossa responsabilidade como igreja. Agora, Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, nos capacite, dá-nos entendimento e estratégias missionárias, Senhor, para que o Teu nome e o Teu Evangelho seja proclamado para a glória do Teu santo nome. Tão somente para isso, Senhor, pois todos os nossos esforços são para que o Teu nome seja glorificado. Obrigado, Senhor, pela vida do Diogo, abençoe, Senhor, rica e abundantemente, que o seu ministério prospere e frutifique para a glória do Teu santo nome, Senhor, que tudo quanto o Diogo venha a fazer, a colocar as suas mãos, como vimos no seu relato aqui, seja próspero para a glória do Deus Pai, que tudo o que o Diogo venha a fazer, todos os seus projetos, Senhor, e o Senhor vá à frente dele, endireitando, ajustando todo o caminho, e que diante da dificuldade ele se lembre de tudo aquilo que ele tem pregado e vivido, de que há um Deus todo-poderoso que nos sustenta sobre todas as coisas. Obrigado por essa igreja, por essa porta aberta, Senhor, por cada irmão, cada família que aqui está, Senhor, representada, que o Senhor entre com provisão, com bênção, Senhor, com salvação, em nome de Jesus Cristo. Cada visitante, Senhor, que aqui esteve, seja abundantemente, Senhor, seja abençoado por Ti, Senhor, em nome de Jesus. E que todos, Senhor, possam ter uma semana diante de Ti, guardados, Senhor, debaixo das Tuas asas. Em nome de Jesus Cristo. E você pode dizer amém, meu irmão?
Amém. Deus abençoe, boa semana. Não deixe de passar ali na cantina, vá lá também no estande do Diogo. Deus abençoe, meus irmãos.